Hoje nós vamos falar sobre vencer a murmuração. Não transformar o teu dia difícil no teu destino. Os problemas vêm para que nós cresçamos e não para que nós desanimemos. Papel e caneta na mão, vamos anotar aquilo que Deus hoje tem para entregar nas nossas vidas. O mês de setembro só está começando e se você trouxer a aplicação prática, a fé vem pelo ouvir, mas a fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes a gente entra num ciclo de questionamento. Deus, por que não acontece comigo? Não é que não acontece com você, é que muitas vezes nós não estamos colocando em prática aquilo que Deus já colocou sobre a tua vida, aquilo que Deus já te abençoou. E por que muitas vezes falta a prática? Porque às vezes você não está acreditando que vai acontecer com você, mas vai acontecer. 1 Coríntios 10, 11, a palavra de Deus diz assim: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Presta atenção porque eu vou repetir essa passagem, porque ela carrega. Lembra que ontem, quem não estava aqui ontem, vai lá no YouTube e reassiste a nossa live. Ontem eu falei para vocês que cada vez que eu falar de PE, de princípio espiritual, eu quero que você preste muita atenção. E todos os dias eu vou entregar um princípio espiritual. Princípio espiritual é igual à lei da física. Não adianta a lei da gravidade. Eu não acredito em gravidade. Não muda nada. A gravidade continua agindo sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a de todo mundo que está sobre a face da terra. Acredite você ou não. Quando a gente fala de princípios espirituais, eles são equivalentes às leis da física. Dê crédito você ou não, está tendo ação sobre a tua vida. E um dos princípios espirituais é: para de reclamar, para de murmurar contra a tua casa, contra o teu trabalho, contra o teu corpo, contra a tua vida espiritual, o teu ministério. Então, 1 Coríntios 10, 11. Não fiquem murmurando como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do povo no deserto. Agora é tão profundo o que eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa manhã, que quando Paulo fala dessa revelação, Paulo, ele, conhecedor da palavra de Deus, compreende que o poder da vida e da morte está na língua, está naquilo que sai da tua boca, porque foi o alerta que Jesus Cristo faz aos fariseus, faz aos discípulos com relação aos fariseus. Cuidado, porque um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Se preocupe não com o que entra pela sua boca, mas com aquilo que sai da sua boca. O que acontece muitas vezes sem perceber, nós deixamos o lugar de discípulos de Jesus para nos tornarmos fariseu. Quem eram os fariseus? Aqueles que conheciam, aqueles que sabiam, mas tinham uma fala diferente da sua prática. E diziam para o outro não fazer, mas não praticavam para si mesmo. Em nome de Jesus. Da mesma maneira que o profeta, quando foi chamado, Isaías, se achava uma criança, e Deus toca os lábios dele,
o altar, que o Senhor hoje toque a tua vida, a tua boca, os teus lábios, com brasas vivas e purifique as tuas palavras. Hoje, você vai fazer um compromisso com Deus e com você de não usar palavras de reclamação. Lá em Números, quem assume esse compromisso, levanta a mão aqui nos comentários. Lá em Números 14, 29, a gente continua aprendendo, descobrindo o que a reclamação está produzindo no teu hoje, no teu presente e o pior, interferindo no teu futuro. Números 14, 29. Por causa de vocês, toda geração que murmura será lançada no deserto e não verá a terra que eu prometi. Números 14, 34. Vejam que o plano de Deus não era que o povo ficasse 40 anos no deserto. A nuvem estava sobre a tenda. Quando Deus levantava a nuvem, era para o povo caminhar, a nuvem parava, o povo acampava. Até aquele momento, quem estava guiando o povo e tirando o povo da escravidão era Deus. Quando nós trazemos para o nosso dia a dia a murmuração, a reclamação, o julgamento, essas não são características de edificação de uma vida espiritual. Esse comportamento, ele rouba de nós o caráter de Cristo. Então, olha o que Deus então coloca primeiro como um efeito corretivo a esse povo. Lá em Números 14, 34, ele diz: segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra, que foram 40 dias que eles estavam espiando, cada dia representará um ano. Vocês levarão sobre si essas iniquidades 40 anos e vão experimentar do meu desagrado. Olha só, a murmuração, ela desgasta relacionamentos. A murmuração, ela atrasa o plano de Deus. E a murmuração, que é a reclamação, ela atrai para a tua vida, para a nossa vida, a destruição. Então, quando os historiadores analisam a distância da terra prometida, do Egito até a terra prometida, que muitas vezes até hoje é uma travessia que nós podemos fazer de maneira terrestre. Eu já fiz esse trajeto nas nossas experiências em Israel. Se o povo fizesse, que era uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, a gente vê a contagem na Bíblia, só de homens guerreiros eram mais de 660 mil homens, em números tem toda essa contagem. Eles, com acampamento, caminhando com as crianças, com os animais, deveriam levar nesse trajeto apenas 21 dias. E quando Deus então se aproxima da terra prometida e fala: vai lá, espia a terra, para que vocês possam conquistar aquilo que vocês estão enxergando. Qual é a minha pergunta para você hoje? Se você fosse conquistar o que você enxerga, o que você conquistaria? Você tem olhado para o teu futuro com que olhos? Será que você conquistaria promessa ou será que você morreria em destruição?
quando eles vão para olhar a terra, para conhecer, porque Deus estava abrindo os olhos dele para aquilo que Deus apenas havia prometido. Eles voltam com uma reclamação, com uma murmuração. E aqui eles trazem o sentimento de rebeldia. E a rebeldia, para Deus, ela é pior do que a feitiçaria. Quando a gente, ao invés de aprender com a vontade de Deus, de olhar para Jesus e entender a oração de Jesus, que para mim é uma das mais poderosas da Bíblia. Pai, se possível for, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Aquilo é, eu quero que se cumpra a tua vontade na minha vida, por mais sacrifício que isso exija de mim. A certeza de que estamos na vontade de Deus é a garantia de que estamos cumprindo o destino que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, e o plano que Deus tem para as nossas vidas, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Só que ali o povo olha para os seus desafios, o povo olha para os gigantes e traz para dentro do arraial a reclamação. Traz para dentro do arraial um olhar pessoal de impotência. Eles falam, nós olhamos para nós e nós nos enxergamos como gafanhotos. Reclamar é clamar novamente para si aquilo que é uma destruição. Clamar é invocar a Deus. Existe uma promessa de Deus sobre o clamor na palavra que diz, clama a mim e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Agora, em vez de você clamar, o inimigo está construindo inconsciente e de maneira sutil um comportamento de reclamação. E a reclamação, ela gera um movimento emocional de escravo, que é ficar ruminando problemas, ficar ruminando situações ruins e impedir e extinguir a ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos alerta, nos últimos dias, por causa da incredulidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, quando a gente começa a reclamar, nós estamos esfriando a nossa fé, esfriando a nossa convicção com Deus. E aqui eu quero que você preste atenção em algo que me chamou muita atenção nessa minha leitura bíblica, né? Que eu faço diariamente. Eu li de janeiro a 22 de julho a Bíblia inteira, de capa a capa. E agora já estou em Números novamente, lendo 7 capítulos por dia, todos os dias. E te incentivo a ter uma vida diária de oração, a ter uma vida diária de comunhão com a palavra de Deus, para que isso fortaleça o teu interior e edifique a tua fé. Aqui em Números 11, 4, a palavra nos diz o quê? E o populacho, o que era o populacho? Era os estranhos, tá? Que está, presta atenção nesse versículo que ele me chamou muita atenção. E o populacho, tá aqui, ó, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, tá? E aí fala o quê? E aí os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer?
agora se seca a nossa alma. Eles estavam alimentados no espírito, mas com a alma seca, porque estavam em rumo a um destino, a um plano de Deus, desejando ser como o mundo, desejando ser como os egípcios. O que a murmuração traz para a tua vida? A murmuração vai trazer um sentimento de morte. Ela vai gerar o desespero, e o desespero gera a incredulidade. Na incredulidade, nós não enxergamos o agir de Deus. Aquele povo, embora desejasse alcançar a promessa, eles permaneciam com características carnais e não espirituais. E se você e se eu queremos alcançar algo novo de Deus, nós precisamos nos apropriar de características espirituais que vence a nossa natureza terrena. O que a murmuração faz? A murmuração faz com que a gente se envenene. A murmuração traz o sentimento do retrocesso. A murmuração vai trazer na tua vida uma opressão. Vai te desmotivar. Vai gerar no teu coração a rebeldia. E o pior, vai trazer pragas. Porque por causa da murmuração, Deus corrigiu o povo. E a pior coisa de todas, a reclamação, ela habilita demônios. Cada vez que você reclama, você está desconstruindo a vontade de Deus. Deus está trabalhando em teu favor. Deus quer o melhor para o teu futuro, para aquilo que Deus te confiou. Agora, quando você começa a entrar nessa negatividade, habilitando demônios na tua vida, isso também é uma maneira de você ser arrogante. Falando para Deus que a vontade dele, você sabe mais do que Deus. Quem somos nós? Agora, pela unção espiritual, você quebra esse ciclo maligno para que você não viva mais essa influência dessa chama do inferno na tua vida. E você pare de ser incitado pelo falar mal, mas você passa a ter palavras de unção, de poder, de edificação e falar através da inspiração do Espírito Santo, que é o que ele quer para as nossas vidas. Amém? Quando a gente olha só o mal, inconscientemente a gente produz o mal. Porque assim como nós imaginamos, nós somos. Então, em nome de Jesus, hoje, que você entenda, é só uma reclamação. Não. Para quem é espiritual, é uma destruição pessoal para quem está ao teu redor e para o teu futuro. Ao contrário disso, Ezequiel 37, eu estou vendo problemas insolúveis, mas a minha boca profética vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus quer te fazer profeta e não escravo. Amém? E Deus fala para o profeta, pode haver, o profeta fala, só o Senhor sabe. Deus então fala para ele, profetiza. E Deus te fala nessa manhã, profetiza sobre aquilo que você está enfrentando. Profetiza sobre esse mês. E eu profetizo sobre esse mês de setembro, que será um mês de bênção, de força e de transformação. Em nome de Jesus. Quem aqui faz o compromisso,
o desafio de, nesse mês de setembro, cuidar com o que você pensa, com o que você fala, com o que você ouve, para que você tire a murmuração do meio do arraial, do meio da tua casa, da tua vida e daquilo que é a comunhão com Deus. Amém? Então fala, eu me comprometo, e agora eu quero que você escreva aqui os seus pedidos de oração, porque nós vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Cá Campione, glória a Deus. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu faço esse compromisso é muito sério. Amém? Porque muitas vezes nós estamos querendo receber o grande de Deus, que é uma terra que mana leite e mel, mas nós não queremos dominar a nossa língua. Uma das características do Espírito Santo é o domínio próprio. E nós vamos, em nome de Jesus, você vai dominar as palavras que saem da tua boca. Amém, Marisa. Cura do câncer do meu esposo, estou orando por ele. Libertação de processos, que o meu marido volte. Cura da mãe. Pela família, pela saúde. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Senhor Deus, eu apresento a vida de cada um que está aqui. Pai, nós te pedimos perdão se as nossas palavras têm sido desagradáveis a ti. Se entrou no nosso meio um espírito rebelde, trazendo brechas para que demônios tenham habilitação dentro da nossa vida. Nós pedimos agora, Pai, purifica os nossos lábios com as brasas vivas, com o teu Espírito Santo. Toca agora a vida de cada um que está aqui, Pai. Por mais, Senhor, que ao olhar para o futuro, entender que o Senhor tem promessas, a nossa carne enxergue os desafios a serem enfrentados, os gigantes a serem enfrentados. Mas nós queremos reafirmar nessa manhã, nós sabemos que nós não lutamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que o Senhor é quem nos dá vitórias, o Senhor é quem nos entrega promessas. E se o Senhor Deus, Pai, pede a nós que tenhamos palavras de vida, eu profetizo agora sobre a vida dos teus filhos, que haja uma transformação nesse mês, para que as palavras de vida brotem do interior, alimentando, Senhor, a fé, a esperança que não confunde. Abre os nossos olhos para que não sejamos enganados pelas mentiras do inferno, para que possamos enxergar como o Senhor enxerga as nossas situações difíceis, meu Deus. Dá força a cada um aqui. Consagramos o dia de hoje a Ti. Pedimos, Espírito Santo, esteja conosco. Nos dê sabedoria, tira agora dos lares, Pai, todo vício das drogas, da destruição, da contenda, do ódio, da rebeldia, saia das casas em nome de Jesus. Eu apresento a vida, Senhor, dos teus filhos. Supre, Tu és Jeová Jirê. Tu és aquele que supre cada uma das necessidades, traz a provisão, libera as vendas, libera os contratos, libera o trabalho, libera tudo aquilo que o espírito da miséria quer impor sobre a nossa nação e sobre a vida dos teus filhos, Pai. E nos dá um coração grato.
um coração que se alimenta das palavras que saem da tua boca, Pai. Que isso seja hoje o alimento, a força e a fé como escudo na vida dos teus filhos. Eu abençoo, Pai, a casa, a vida, a família. Declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.